Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a compreensão do professor e também do aluno. Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da palavra de Deus. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative as notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus, como você. Postamos vídeos fazendo a leitura na íntegra do livro de apoio e vídeos diários com perguntas para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. E na nossa aba comunidade deixamos a leitura diária. Todo dia tem uma leitura para você meditar. E ao final deste vídeo temos um presente para você. Então fique conosco até o final. Vamos estudar. Título da lição que comentaremos: missionários fazedores de tendas. Já imaginou que Deus pode usar um missionário no campo atuando profissionalmente através de sua vocação? Na aula passada vimos o perfil do missionário tradicional. Nesta lição veremos um novo modelo de missionário que também foi chamado por Deus, confirmado à igreja pelo Espírito Santo, enviado pela igreja e tendo todos os cuidados que o missionário tem. Mas neste novo modelo, este missionário consegue entrar em lugares e países que no modelo tradicional não consegue. Eles são chamados de fazedores de tendas. Veremos que Paulo exerceu este modelo de fazer missões, fazendo a palavra do evangelho chegar em lugares improváveis. Objetivos da lição: relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Segundo objetivo, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E terceiro objetivo, discutir vocação, profissão e missões. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 18. Faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 5 e depois 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. Nos acompanhe através da sua Bíblia ou da sua revista. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Agora nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 11. Nos acompanhem. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente e para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Primeiro ponto que comentaremos diz assim: a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Profissão versus missões. Nesse primeiro ponto, vemos que, mesmo sendo uma ordenança bíblica, o sustento daquele que vive do altar, Paulo não aceitou ser sustentado desta forma. Não era por orgulho, mas não sentia em seu coração receber, sendo algo particular dele. Por esse motivo, ele foi o pioneiro nesse novo modelo de fazer missões, trabalhando para o seu sustento de forma que não precisava ser sustentado pelas igrejas. Paulo, através da tradição judaica na qual foi ensinado, teve que aprender uma profissão secular.
visto que era tradição os rabinos terem seu próprio sustento e oferecerem seus serviços no templo voluntariamente. E a profissão escolhida por Paulo, mesmo a Bíblia não relatando especificamente, Paulo aprendeu a profissão de seu pai. Na época era muito comum os filhos aprenderem a profissão de seu pai. E Paulo, mesmo muito estudado, aprendeu a profissão de fazedor de tendas, profissão muito requerida na época. Muitos faziam uso desse recurso, pois a grande maioria dos povos trabalhavam na pecuária e usavam as tendas quando tinham que levar seus animais para serem vendidos em outra localidade ou para comprar. Para se manterem aquecidos à noite, pois as viagens muitas vezes era grande e exaustiva, a tenda era a melhor opção, construída a partir das peles dos animais. Paulo não só fazia tendas, mas também dava manutenção, uma forma comum de atender ao público em geral. Esse trabalho permitiu que Paulo tivesse contato com muitas pessoas diferentes, de lugares diferentes, de povos diferentes, onde pelo cargo eclesiástico não poderia ter acesso. Agora, pela sua profissão, conseguia entrar e sair e falar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Na revista vemos que a tradução para essa profissão é trabalhadores em couro. Quando Paulo viajou para Corinto, onde conheceu um casal que também fazia uso da mesma profissão de Paulo, Áquila e Priscila, passaram a trabalhar juntos, dividindo o tempo entre fazer tendas, evangelizar, ganhando almas. Olha o que diz Atos, capítulo 18, verso 3 e 4. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes. Segundo ponto do nosso comentário: missionários, fazedores de tendas. Um novo modelo de missionário. Hoje, com a globalização e tecnologia advinda, surgiu um novo modelo de missionário, chamado fazedores de tenda. Porém, o título não é novo. Como vemos, Paulo foi o pioneiro desse modelo. São discípulos de Jesus como os missionários tradicionais, sendo enviados pela igreja, recebendo toda a cobertura que os missionários tradicionais têm, mas usando a estratégia de Paulo, conseguindo entrar em lugares que o missionário tradicional não consegue, conseguindo conciliar suas profissões, suas vocações com a obra missionária. Olha o que diz essa parte da revista. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Segundo o comentarista da revista, nos diz que a maior força atualmente para a realização de missões é formada por profissionais, empreendedores, estudantes que conseguem se mover entre as culturas servindo a Cristo, empenhando-se na grande comissão. Agora, se a pessoa que foi chamada para fazer missões não tem uma profissão, não está errado, mas será mais difícil a sua entrada em certos países e até mesmo em regiões do nosso país. Só posso fazer missões em outro lugar? Se você é um comerciante, você pode fazer missões no seu comércio. Se você tem uma oficina mecânica, você pode fazer missões na sua oficina. Você pode fazer missões. Se você é um professor, você pode fazer missões usando o seu ofício. Talvez você não tenha a possibilidade ou autoridade para fazer missões dentro da sala de aula, mas você pode fazer missões sim, através do seu ofício, de forma extraescolar. Vejamos as profissões que possuem portas abertas para missionários fazedores de tendas, tanto dentro do nosso país como fora dele. São profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais em tecnologia, profissionais da construção civil e muitos outros profissionais, pois na verdade todas as profissões, sendo acadêmica ou prática, podem ser usadas
para fazer missões. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 20 a 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Terceiro ponto do nosso comentário: vocação, profissão e missões. Vivendo à disposição de Deus. Quando compreendemos qual a vontade de Deus para as nossas vidas, fica transparente aos nossos olhos a forma como iremos realizar a sua vontade. Teremos os propósitos e objetivos definidos e claros em nosso coração. E como vamos identificar isso? Através da oração, suplicando ao Senhor que nos mostre qual a nossa chamada, qual a chamada para a nossa vida. Pode ser que a sua chamada seja para a oração intercessória. Pode ser que a sua chamada é para a contribuição, para o sustento do missionário, para o sustento da obra de missão. Ou pode ser que a sua chamada seja para ir ao campo, fazer missão, usando o modelo tradicional ou usando o novo modelo, a sua profissão, para atender ao chamado. Mas tudo dependerá do quanto você tem de relacionamento com Deus para compreender qual é a sua chamada. Onde, vindo as lutas e as provações lá no campo missionário, você não desistirá. É Deus quem capacita, comissiona, habilita a cada cristão para uma determinada missão no mundo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 a 19. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio eu tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. É Deus quem nos dá condições para realizar tais tarefas por meio dos nossos dons e virtudes, tornando parte integrante de seus planos para a honra e glória do nome do Senhor. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 12 a 14. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo o que temos vem de Deus. Nossa vocação, nosso dom deve ser usado para a sua glória, pois foi Ele que nos capacitou, foi Ele que nos comissionou, foi Ele que nos deu tudo o que temos. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional, pois foi o Senhor que nos deu. O Senhor que nos capacitou e é o Senhor que nos dará a confirmação e a direção para o cumprimento da grande comissão. Olha o que diz Romanos, capítulo 16, verso 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Bíblica Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba comunidade do nosso canal para você baixar de graça um PDF com todo o conteúdo desta lição. É um presente nosso para você.
não deixe de assistir o nosso vídeo da leitura na íntegra do livro de apoio da revista. É um auxílio a mais para você, professor, e também você, aluno. O link está no card acima. Mais uma vez, eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, em que estudaremos a lição de número 9 deste quarto trimestre de 2023.